Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. E sim, isto não é um teste, tá? Definitivamente isto não é um teste. Eu resolvi tomar vergonha na minha cara e criar um canal no YouTube, finalmente, né? Para poder botar em prática tudo que eu estudei e para falar sobre o que eu gosto de falar, que é futebol, e principalmente sobre isso aqui, ó. Corinthians, exatamente. Bom, sejam muito bem-vindos a este canal, se inscrevam aqui por favor, deixem o like de vocês, comentem, vou sempre estar ligado aí nos comentários. E vou aproveitar a deixa do jogo de ontem entre Universitário e Corinthians pela Sul-Americana para poder dar o pontapé inicial aqui de vídeos neste canal, certo, meus amigos? Bom, vamos lá então. O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, enfrentou o Universitário nesses 16 avos, né, nessa primeira etapa aí para conseguir uma vaguinha e ganhou os dois jogos, tanto na ida quanto na Neoquímica Arena de 1-0, quanto na volta por 2-1. Um jogo bem conturbado foi o de ontem, né? Teve briga, teve expulsão para todos os lados, não foi tão criterioso assim. O árbitro da partida, o Vilmar Roldan, da Colômbia, foi esquisito. Mas a gente vai comentar um pouquinho. O importante de tudo agora é que o Corinthians está classificado, vai enfrentar o News Old Boys e passou. Passou, isso já dá uma mudada nos ânimos ali dos atletas, da diretoria, deixa a diretoria e os dirigentes um pouco mais tranquilos, né? Porque recentemente passou por uma fase um pouco conturbada, passou. Mas do jogo em si, o que a gente pode falar? Foi um jogo meio feio no começo, principalmente por parte do Corinthians, que entrou nitidamente com a ideia de vamos segurar o resultado que construímos no jogo de ida. O time foi totalmente reserva lá para o Peru, foram jogar lá no estádio Monumental de Lima, e o único titular que estava ali era o Roger Guedes. E o Murilo também, se eu não me engano. Eram os dois únicos titulares que estavam presentes em campo, e o restante era tudo a molecada que o Luxemburgo já tinha colocado para jogar, tanto no último jogo da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, quanto no primeiro jogo desses 16 avos, né? No jogo de ida também tinha ido a molecada para campo. Bom, o Corinthians entrou nitidamente para defender e segurar o placar que tinha feito aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil. Foi uma formação mais defensiva, tinham ali 3 zagueiros. O Universitário estava em sua casa, com a torcida em peso, tinha mais de 80 mil torcedores presentes lá no Monumental de Lima, e eles tentaram de tudo no primeiro tempo para conseguir empatar em números de gols no placar agregado. Mas não conseguiram. A ideia do Corinthians foi muito bem finalizada. Eles deixaram o Universitário ficar um pouco mais com a bola. O Universitário insistiu mais no primeiro tempo, tanto que se você for procurar os melhores momentos do jogo, você vê que no primeiro tempo inteiro só tem melhores momentos do Universitário, porque o Corinthians meio que abdicou do jogo e deu certa liberdade ali para o Universitário, só que de maneira controlada, né, conseguindo se defender muito bem. E aí o Universitário não soube aproveitar essa pequena vantagem que tinha de jogar com a sua torcida a favor e de um Corinthians mais defensivo. Tentou criar algumas oportunidades, o Carlos Miguel, como vem atuando nessas últimas partidas aí, muito bem. Temos que elogiar o Carlos Miguel porque ele tá muito bem. O Cássio tem um substituto à sua altura e ele é muito seguro, né, cara? Quando se trata de Carlos Miguel, a gente consegue sentir uma segurança muito grande por parte dele. Fez boas defesas no primeiro tempo. O Universitário até que não criou tantas chances assim, mas nas que conseguiu finalizar no gol, o Carlos Miguel estava lá para defender o Corinthians. O primeiro tempo foi meio morno, fraco, teve só oportunidades do Universitário, o Corinthians não criou, mas o segundo tempo foi diferente. E aí a coisa muda no segundo tempo, porque começa a dar aquele desespero no Universitário de temos que fazer o gol. E aí eles começaram a fazer de tudo, jogar o time inteiro para frente. Os zagueiros estavam para frente da linha do meio de campo. O goleiro estava muito fora do gol na partida de ontem, principalmente no segundo tempo. Foi o time inteiro para frente.
e era bola na área, tentavam fazer a interrupção de linhas ali, mas não conseguia. O sistema defensivo do Corinthians ontem funcionou muito, muito bem ali com Caetano, Murilo e Bruno Mendes. Os três foram muito bons, excelentíssimos ali na proposta do Luxemburgo para a partida. E num contra-ataque, ali perto dos 24 minutos do segundo tempo, o Corinthians consegue abrir o placar. Linda jogada, lindo cruzamento do Matheus Bidu para a área. Roger Guedes cabeceando muito bem, tem presença ali de área, né? Apesar de não ser a dele, ele tem muita presença. Ótimo cabeceio, a bola bate na trave e volta ali pro Maicon, que gosta de jogar desse jeito, né? Chegando ali por trás, como um efeito surpresa na defesa adversária, e consegue fazer um gol muito parecido com o que o Corinthians fez ano passado na Libertadores contra o Boca Juniors, pela fase de grupos, naquele 2-0 que o Corinthians fez no Boca Juniors, que o Maicon também aproveita a oportunidade chegando de trás ali, batendo a bola, um golaço. Muito bom, abriu o placar, e aí a coisa que já não estava legal para o Universitário ficou ainda mais tensa, e aí eles começaram aí foi o bumba meu boi, né? Foi todo mundo para frente e fé. O Universitário tentou, tava chuveirando na área a todo momento, tentando criar pelas laterais, né, do campo, principalmente porque um jogador que eles conseguiam limpar na lateral, eles já invertiam a bola e jogavam ela na área. Uma dessas jogadas acabou saindo o pênalti do Universitário, né? O Biro, que entrou no segundo tempo, ele deu a impressão de que ele tinha entrado um pouco meio desligado do que estava sendo a partida, errou alguns domínios, não estava conseguindo encaixar alguns passes curtos e acabou fazendo esse pênalti aí. A bola bateu na mão dele e tal, mas o braço dele estava bem aberto. E aí acabou batendo na mão. O Vilmar Rodan viu, estava bem próximo do lance, apitou a penalidade na hora. E aí foi lá o Flores para bater o pênalti. O Carlos Miguel quase pega esse pênalti. Ele estava muito bem. Ele é um goleiro que espera, né, o atacante ou o cobrador, enfim, se decidir. E aí no último instante, quando a bola sai dali que ele pula, ele espera bem para antes de pular, quase pega. A bola ainda chega a bater na mão dele, se eu não me engano, mas o Universitário empata o jogo ali aos 31 minutos do segundo tempo. E de novo, como volta para o jogo, né? Eles acabam deixando muito aberto lá atrás. Joga todos os jogadores ali para o ataque. E novamente em um contra-ataque, mas aí já no finalzinho do jogo, aos 47 do segundo tempo, o Roger Guedes domina uma bola no meio de campo, consegue limpar o zagueiro deles e aí sai de frente. Ele ainda teve a oportunidade de tocar nas laterais, tanto para o Rian quanto para na direita ali, eu não lembro muito bem quem estava passando, mas tinham dois jogadores do Corinthians junto com o Roger Guedes. Ele mesmo assim ainda tenta o lance individual, limpa do segundo zagueiro, bate no cantinho, o goleiro vai bem, só que a bola sobra no pé do menino Rian, que teve estrela, é um menino novo aí da base do Corinthians, mais um dos filhos do Terrão que entrou e fez a diferença para o Corinthians nesses jogos que o Luxemburgo está testando a molecada. Fez o gol do 2-1, 3-1 no placar agregado, e aí começou a confusão, né? O Rian fez o gol, tirou a camisa, tava todo mundo muito eufórico com esse gol do Corinthians, que era basicamente, né, o gol da classificação pela altura do segundo tempo que estava ali. O gol da classificação, o gol da garantia da passagem para as oitavas. Então houve uma euforia, foi o primeiro gol dele no profissional, então tirou a camisa e tal, e aí começou a confusão. Foi uma confusão assim, ridícula. O time do Universitário é ridículo e tem uma torcida ridícula também, a gente tem que falar isso, porque um time que compactua com uma torcida organizada, que se denomina Los Nazis e tem o símbolo da suástica no peito e tudo mais, e compactua com esse tipo de coisa, não deveria existir no futebol. Isso é ridículo mesmo. Tinha um monte de gente que nem corintiano que
estava torcendo pro Corinthians justamente por isso. Teve o caso de racismo do preparador físico deles aqui no Brasil, na Neoquímica Arena. Ainda tá rolando esse processo aí. O clima já estava tenso por causa disso, e aí com o gol do Rian e ele ter tirado a camisa e tal, os jogadores do Universitário entenderam como uma provocação e foram para cima do menino, que não fez nada. Ele viu que os caras estavam vindo, ele fez o gol, tirou a camisa, já estava voltando para o campo ali para retomar o jogo. O Vilmar Rodan tinha apresentado o amarelo para ele, ele já estava vestindo a camisa novamente quando os jogadores do Universitário vieram para cima dele. E aí ele simplesmente, vocês podem ver no take do vídeo lá, se vocês procurarem, ele simplesmente levanta as mãos assim e vira de costas e vai em direção ao banco de reservas do Corinthians, porque ele não queria confusão, já estava tudo resolvido mesmo, né? Então ele vai em direção ao banco de reservas do Corinthians, sem agredir ninguém, sem falar nada com ninguém. E aí começa a confusão. Os atletas do Corinthians que estavam ali no banco vão para cima dos jogadores do Universitário para tentar defender, né, para que não impedisse que eles chegassem. Aí a polícia entra, acaba sendo uma confusão generalizada. O Matheus Donelli recebe uma garrafada na cabeça. É um caos. Tiveram alguns jogadores do Universitário também que inclusive estavam batendo no escudo dos policiais ali, xingando eles, falando que não deviam proteger os jogadores do Corinthians nem nada. Foi uma confusão, mais de 10 minutos de confusão inclusive. O Vilmar Rodan teve que esperar bastante tempo para retomar a partida, e aí quando retoma a partida, ele faz uma distribuição de cartões vermelhos que até agora eu não entendi. Procurei a súmula, mas ainda não saiu oficialmente em nenhum lugar. Depois de sair, eu tento comentar sobre isso. Mas ele simplesmente resolve dar cartão vermelho pro Rian, que não fez nada, além de fazer o gol e comemorar. Ele fez o gol e comemorou. Aí ele tomou o cartão amarelo porque tirou a camisa e foi expulso por nada. Sem explicação nenhuma, ele foi expulso. Porque os jogadores do Universitário foram para cima dele. E ele não reagiu, ele não fez nada. Ele só saiu de campo. Tomou vermelho. E aí, não contente, o árbitro vira para o Matheus Araújo, que em nenhum momento estava envolvido com a briga. Nenhum momento. Você pode procurar as imagens frame a frame que você não encontra o Matheus Araújo batendo em ninguém, brigando com ninguém, nem tentando afastar nem nada. Ele estava totalmente neutro. Aí o Vilmar Rodan olha para ele, pum, vermelho direto, sai fora. O Matheus fica até indignado, a reação dele é meio, o que eu fiz? O que aconteceu? E aí depois, sim, o árbitro vira para o time do Universitário e aí começa a distribuir os cartões vermelhos também. Bom, essa distribuição aí foi meio esquisita, né? Porque a gente não entendeu o que aconteceu. Dos cartões vermelhos pro Universitário, a gente teve 3, foram 5 expulsos no total, tá? 2 do Corinthians, que nem eu disse, o Rian e o Matheus Araújo, sem motivos aparentes. E pro time do Universitário, o Matias de Benedetto foi expulso, o Guzmán foi expulso e o Calcaterra também. O Calcaterra ele tava no banco de reservas, mas ajudou muito ali pro furdúncio acontecer. E aí o jogo voltou a rolar e tiveram 22 minutos de acréscimo. 22 minutos de acréscimo, é isso mesmo. 22 minutos de acréscimo pro segundo tempo. O jogo acabou bem mais tarde do que o esperado, mas no final das contas o Corinthians conseguiu a classificação, conseguiu a vitória merecidíssima lá fora e está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Vai enfrentar o News Old Boys, que fez a melhor campanha da fase de grupos da Sula. Estava lá no grupo do Santos, Blooming e Audax Italiano, se sobressaiu. Alguns vão dizer que, nossa, não é para tanto assim, só porque fez a melhor campanha, estava no grupo do Santos, que não era um grupo muito forte. Realmente, eu até concordo com esse ponto, mas não devemos desvalorizar de jeito nenhum a campanha do News, que vai enfrentar o Corinthians. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena e a decisão fica para a Argentina, o jogo de volta fica para a Argentina, e esses jogos vão rolar ali nas semanas do dia 2 e 9 de setembro, tá? O confronto vão ter que dar uma reajustada ali
no calendário do Corinthians para ver como que vai se acertar, porque ainda tem Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, o Corinthians passou, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, sobre Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil, vai sair no canal aí, a gente vai fazer uma análise, o que a gente pode esperar sobre esse clássico majestoso. E enfim, e aí tem a Sul-Americana também. Vamos ver como que o calendário do Corinthians vai ficar, mas de prontidão eu afirmo que foi muito bom o Corinthians ter conseguido se classificar, garantiu ali 2,6 milhões em premiações, não é grandes coisas, mas todo o dinheiro é bem-vindo, principalmente para um time que tem bastante dívida, é uma ótima oportunidade para continuar em uma competição internacional, excelente inclusive, e bom para somar vitórias, construir uma sequência de vitórias boa, para que a torcida fique um pouco mais tranquila, para que os jogadores consigam trabalhar em um ambiente menos tenso, né? E a fase dá uma mudada. Você consegue a classificação em cima do América Mineiro, conseguiu fazer umas vitórias, uma sequência de vitórias ali no Brasileirão, vai ter ali pela frente novas oportunidades para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e continue em uma competição internacional como a Sul-Americana, que hoje tem um peso um pouco maior do que há 10, 12 anos atrás, e é válida sim, eu acho que é uma boa competição para o Corinthians se manter. Enfim, é isso. Hoje foi só para falar sobre esse jogo caótico que foi ontem e para a próxima partida que o Corinthians vai ter, que é contra o News Old Boys nessa competição. Mais para frente eu vou lançar, como eu disse, o vídeo do Majestoso, o Majestoso que acontece na terça-feira. Aí também foi uma enrolação da CBF em relação a essas datas aí, tem muita gente que ficou pé da vida, puta da vida mesmo, porque o jogo foi para terça-feira, o jogo de volta vai ser num horário horrível, que é das 7h30 da noite, trabalhador nenhum consegue ir pro estádio, enfim, vou falar sobre tudo isso em um próximo vídeo. Mas é isso, por este vídeo é isso. Se você gostou do vídeo, obviamente deixe seu like, se inscreva aí no meu canal que vai me ajudar bastante, e vamos por mais aí em busca de um canal recheado de conteúdos, fechou? Muito obrigado aí pela sua presença e participação aqui nesse vídeo, e é nóis, até a próxima, valeu!